trabalhar essa questão para posicionar melhor esses crentes. E é interessante que ele vai trabalhar, não só nesse versículo, como nos outros que veremos, a questão da unidade. A unidade que começa através da Trindade. Percebam que Deus é mencionado, Jesus é mencionado e o Espírito Santo é mencionado nesse texto. A Trindade é mencionada. E a Trindade é mencionada numa harmonia, numa unidade. A unidade dessa Trindade. O destaque que Paulo quer fazer aqui para esses crentes é da unidade. E essa unidade não se baseia na existência de um dom comum, um dom para todos, mas sim no fato de possuírem o Espírito Santo. O que Paulo quer destacar inicialmente é de que o mais importante não é o dom, o mais importante é o Espírito Santo que dá os dons. E os dons, o plural já nos diz, não é apenas um, são vários. Os dons são diversos, como diz o texto, de maneira muito clara, mas o Espírito Santo é o mesmo. A importância para aqueles cristãos era manterem a unidade no Espírito Santo, que Ele é a fonte de todos os dons. E se eles então se concentrassem nessa essência que é o Espírito Santo, eles começariam a agir corretamente. Em seguida, o apóstolo ressalta uma outra lição importante. Há diferentes tipos de serviços na igreja. Não existe apenas um tipo de serviço. Há diferentes tipos de serviços. Os cristãos servem de formas diferentes, mas temos em comum o fato de servirmos somente um Senhor. Novamente destacando a questão da unidade. Existem vários serviços, ou existem maneiras diferentes de executar os serviços, mas o Senhor é o mesmo. É nessa multiplicidade que o apóstolo então vai trabalhar, nessa multiplicidade de serviços, que Jesus Cristo, ou Espírito Santo, forma uma grande orquestra. Você naturalmente deve conhecer uma orquestra. Você sabe que ela é composta de várias partes, de vários instrumentos. Para que haja então uma beleza, é necessário cada parte tem a sua função. Me parece, eu não entendo muito, mas me parece que na orquestra tem um prato, não é? Não tem um prato? Se nós formos analisar, a participação do prato é tão assim pequenininha, né? Em comparação com o violino, por exemplo, que constantemente está tocando quase todas as músicas, o piano. O prato em alguns momentos, né? Em alguns momentos, às vezes é mais no fim, né? Pronto, acabou a música. O prato fez a parte dele. Mas vamos imaginar que aquele rapaz, por entender que a sua participação não tem muita influência, fique lá, não somente esperando o seu momento. Ele vai ver a banda passar e não vai tocar no seu momento. Mas ele fica atento. Ele tem uma partitura, não tem? Tem que ter a partitura? Ele tem que ter a partitura, ele tem que ler a música e saber o momento dele. E o momento dele é importante. O momento dele é importante. Porque todos servem ao mesmo comando do regente. Nós temos um único regente. Esse regente é o Senhor Jesus. Agora, nós temos diferentes tipos de serviços na igreja. E esses diferentes tipos que fazem esta riqueza do reino de Deus. Já falamos em alguns domingos aqui acerca daquele pastor que tem um ministério com os pobres. Vocês devem estar se lembrando. Ele sai nas ruas, se veste parecido com os andarilhos, um chinelinho, um bonezinho, R$10 no bolso, e ele sai para evangelizar os pobres. Às vezes dorme nos lugares lá onde os pobres
as pessoas moradores de rua ficam, e ele fica ali também, e ele faz amizade, começa a evangelizar. Mas existe um outro ministério, talvez vocês nunca ouviram falar. Ministério do Serviço dos Mecânicos Cristãos. Já ouviu falar desse ministério? Existe tanto ministério, né? Ministério do Serviço dos Mecânicos Cristãos. Existe. São pessoas, contadores, nas suas profissões, né? São contadores, professores, consultores, mas que têm habilidade também para consertar carros, entendem dessa área de mecânica. E eles então, através desse ministério, servem à igreja, ajudam aquelas pessoas mais carentes, que têm dificuldades, consertar o seu carro, ele vai, aquela equipe vai e conserta o carro do indivíduo. E atende não só a igreja, mas também atende a comunidade. É um ministério totalmente diferente desse outro que eu mencionei, do pastor que sai pelas ruas. Vocês percebem? Há diferentes tipos de serviços, mas o Senhor é o mesmo. As pessoas que são evangelizadas por esse pastor, aquelas que recebem a Jesus e entendem o amor de Deus, glorificam a Deus. Aquelas outras que são atendidas nas suas necessidades, com seus carros restaurados, por fim acabam também glorificando a Deus. Porque embora haja diferentes tipos de serviços, nós servimos ao mesmo Senhor. Mas o texto vai um pouco mais longe quando nos diz que há também diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Mesmo realizando o mesmo trabalho, há formas de atuar. Nós não precisamos ir muito longe, basta olharmos para as nossas igrejas, pensando, por exemplo, nas nossas igrejas batistas, nos cultos que temos, as liturgias que temos. Se você ir um pouco mais adiante aqui na Igreja Batista Nova Canaã, você provavelmente terá uma liturgia um pouco diferente da nossa. Se você for numa igreja um pouco mais tradicional, por exemplo, você vai encontrar lá um órgão de tubos, você vai encontrar lá alguém ou um grupo cantando músicas sacras. Estão errados? Não. É a forma de atuação. Aí você vai numa outra igreja, você já vê pessoas batendo palma, você já vê uma bateria, você já vê um teclado. Está errado? Não. São formas de atuação. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. As pessoas saem glorificando a Deus de uma igreja, saem da outra também glorificando a Deus, porque é Deus que efetua tudo em todos. Portanto, como sacerdotes desta geração, nós devemos promover unidade, pois é esta unidade que nós vemos na Trindade. Então, se você quer saber como eu posso agir como sacerdote, promovendo a unidade. O seu serviço, seja ele qual for, deve promover unidade. Porque o dom que você tem é de Deus, é Ele que te dá. Você pode fazer um pouco diferente do outro, mas é o Senhor Jesus a quem você está servindo. Você pode atuar de maneira diferente, mas é o Deus quem está te capacitando, da mesma forma como também capacita o outro. Portanto, é interessante e importante você prestar atenção se o serviço que você presta está promovendo a unidade que precisa promover. Mas um outro destaque que eu quero fazer para você está no verso 7, porque através desse verso você pode servir como sacerdote, entendendo o objetivo que o Espírito Santo quer dar à igreja quando equipa a igreja. O que diz o verso 7? Alguém leia para mim, por favor. Muito bem. Portanto, o objetivo do Espírito
ao distribuir dons às pessoas,